Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Começando do primeiro versículo, está escrito: E aconteceu que, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, disse-lhe, Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até hoje: No monte do Senhor se proverá. Seja assim, meu Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus. Pode sentar. Eu quero falar e pensar com você. Obrigado. Quando eu prego, você pensa numa música, porque eu não tenho uma música em mente sobre. Ok? Eu quero falar nessa noite sobre adoração e multiplicação. Nós estamos diante de um dos grandes textos bíblicos, até porque esse texto nos leva no momento áureo e no ápice há 2 realidades: uma de um Deus que desde a antiga aliança, desde a primeira aliança, busca verdadeiros adoradores, de um Deus que se relaciona com o seu povo, mas um Deus que tem no coração um plano para redimir esse povo, para tornar esse povo um povo especial, ligado poderosamente a Ele. Nós precisamos entender, à luz da palavra, alguns aspectos importantes, revolucionários, transformadores e abençoadores. Quero, em nome de Jesus, que cada um aqui nessa congregação tenha em mente algo. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Se você é um filho de Deus e você é uma filha de Deus, você tem em você os maiores privilégios, ou o maior privilégio no planeta Terra. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Embora toda
toda pessoa nesse país chamado Brasil sinta-se ofendida se não disser que ela é de Deus e que ela é filha de Deus. E se você chegar uma pessoa aí fora e disser, você não é filho de Deus, você é só criatura, ela vai se sentir ofendida. Mas você aqui dentro hoje tem uma consciência de filiação divina. Olha aqui para mim, esse fato de você ter uma filiação divina não lhe permite, de maneira nenhuma, passar despercebido do que isso pode decorrer dessa realidade profunda, gigantesca, abençoadora, transformadora, de que você é um filho e que você é uma filha de Deus. E aí o que decorre disso são ações, obras, atos especiais, espetaculares na sua vida, no seu coração. Você está aqui nessa noite, houve uma convocação e eu acredito que esse edital chegou até você e Deus de uma maneira especial lhe traz para falar ao seu coração. Deus quer conversar com você, porque Ele quer fazer você uma pessoa íntima dEle. Deus quer fazer de você um filho íntimo dEle, e que hajam decorrências disso, e as decorrências é um caráter multiplicador e uma referência para tocar em outras vidas, através de uma realidade divina estabelecida em você. A Bíblia diz que depois dessas coisas, que são essas coisas? Outros elementos da comunhão e da realidade de Deus na vida de Abraão. Você está aqui nessa noite, você tem históricos na sua vida, você tem uma história na sua vida, você tem uma realidade gerada aqui, você que está aqui hoje, pode ter uma realidade gerada em um outro lugar. Fatos, acontecimentos, realidades passaram, mas nessa noite, Deus quer escrever uma nova história para você, que começa exatamente assim: depois destas coisas. Eu creio que o Espírito de Deus me traz aqui nessa noite hoje, para estabelecer um novo marco na sua vida, que ele vai acontecer exatamente dentro dessa realidade, quando a palavra diz, depois destas coisas, depois dessas coisas, depois dessas coisas. Quando eu olho para a Bíblia, e uma das coisas anteriores a esse momento que Abraão está vivendo, é exatamente quando ele, na luta por ter um filho, que era o grande sonho do coração dele, a esposa Sara dá a ele deitar-se com uma empregada de dentro de casa, e ele cai nessa tolice, e ele faz isso e gera um filho que não é o filho da vontade de Deus. Deus então, mediante uma contenda entre essas duas mulheres, Deus olha para Abraão e diz que Sara tem razão, e tem que botar Isaac para fora. E Abraão despede Isaac para o deserto, Ismael para o deserto. E Ismael, a sua mãe, Agar, ela tem uma convicção que, despedida do deserto, ela vai morrer. E chega uma hora que tem sede, e ela coloca o filho para morrer, e os seus olhos não querem ver. E Deus, que decidiu a maneira como venceria o problema, providenciou para que o filho, mesmo sendo um equívoco, mesmo sendo um erro, pudesse ter sobrevivência e sentido na história. E ele passou a ser príncipe no deserto, porque as coisas do deserto serão tratadas com característica de deserto. Deus não dará a honra dos da promessa, dos da aliança, do centro da vontade dele, para aquilo que não é da vontade dele. Vai até que haver uma decisão na sua vida. Por isso a Bíblia diz, depois dessas coisas, de fatos que aconteceram no passado na vida de Abraão. Mas eu posso citar uma outra realidade na vida de Abraão, quando Deus aparece a ele. E Deus aparece a Abraão no capítulo 17, se não me engano. E aí, quando Deus aparece a ele, diz, Abraão, eu sou o teu Deus, e o teu galardão será grandioso. Ele olha para Deus e, com a sinceridade do seu coração, ele diz, que mais vai me dar, se nenhum filho tem me dado? Ele ignorou quem Deus era, ele ignorou
uma realidade espiritual poderosa, da comunhão que ele tinha e do relacionamento pessoal que ele tinha com Deus, por causa de uma determinação pessoal que ele tinha nele, por causa de um sonho pessoal. Tudo em Abraão era ter um filho, tudo em Abraão era ter o seu nome honrado, não sendo um estéril, nem tendo uma família estéril. Tudo nele era que tivesse um herdeiro na sua vida, no seu coração. E de repente, quem Deus era se tornou menor do que o que ele queria. Uma das grandes crises da igreja hoje, uma grande crise dos filhos de Deus hoje, é exatamente que há filhos cheios de vontade própria, cuja realidade do pai tem sido diminuta diante da paixão e dos sonhos pessoais dos seus filhos. São filhos que reivindicam direitos naturais, são filhos que reivindicam direitos de não filhos, filhos que reivindicam direitos de não íntimos, filhos que reivindicam direitos de não aliançados e que acham que pode fazer o que quer da sua vida. Por isso o texto diz: depois dessas coisas, Deus vai tratar com você como tratou com Abraão. Deus vai tratar em dividir as coisas que são do deserto, as coisas que não são de Deus, as coisas que tem que ficar para trás, para aquelas que têm que seguir. E então a sua história começará assim: depois dessas coisas, depois que Deus tratou de você, depois que Ele estabeleceu uma rota. Eu tenho aprendido que há algo poderoso na nossa vida, e em nome de Jesus, se isso entrar no seu coração hoje, será o grande ganho de eu ter vindo nessa cidade. Enquanto a fé não opera as realidades de Deus no tamanho que ela pode ser, porque Deus é o Deus que pode todas as coisas, e nós somos os filhos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Enquanto a fé não opera o transportar das montanhas, enquanto a minha fé não opera ordem: montanha, erga-te e lança-te no mar, enquanto eu não for capaz de, em alinhado com a fé, transportar os montes das dificuldades, dos grandes desafios da vida, da minha paixão pessoal, do meu entendimento de direito único, pessoal, humano, enquanto eu não conseguir remover isso, eu tenho que fazer algo para que isso aconteça. Enquanto a fé não é completa e não opera os milagres que poderiam em você, invista na intimidade. Invista na intimidade. Deus chama Abraão, e ele ainda é Abraão, tem uma identidade diminuta, tem uma identidade que não está em linha. O nome e a pessoa e as realidades dele não é tudo que Deus pode fazer. Deus começa a tratar com as realidades pessoais dele depois dessas coisas. Deus tem uma história pessoal com você. E depois dessas coisas, e só você sabe como que a sua vida, como o seu coração, como que a sua história está marcada, do que está permeado, de que realidade é essa, que são essas coisas que precisam ser divididas, que marcos são esses que dividirão caminhos e realidade. O que é que em você terá que perecer no deserto, para que a vontade, a aliança de Deus sobreponha? Deus tem um tratado assim especial com você. Ele quer tratar com a sua vida e o seu coração. Deus então começa a tratar com o que não convém, e agora Deus vai tratar com o que convém. Eu tenho uma notícia para dar para cada um de vocês aqui. O extraordinário de Deus na sua vida não está em que Deus arranque as mazelas em você. Isso é maravilhoso, é poderoso. Não está em que Deus trata o mal, o pecado, o vil, o perverso, o sedutor. Não é isso. Isso é elementar, é básico, é salvação lá de baixo. São coisas comuns, normais, do dia a dia. O extraordinário está em que Deus tratará com o que é lícito, o que é bom em você, para levar você para o melhor.
Deus vai fazer isso. Tratar o que é bom em você. Mexer naquilo que é lícito, naquilo que é comum, naquilo que ninguém atira qualquer pedra. Mas de repente Deus vai dizer: me dá. Porque eu quero pegar essa coisa boa que você tem, eu quero pegar esse algo legal que você tem, eu quero pegar esse algo de direito que você tem na sua vida, e eu quero transformar em algo melhor, em algo sobrenatural, em algo sobre-humano. Quando Deus trata das nossas coisas ruins, Ele nos leva para as coisas boas. Mas quando Ele trata com as nossas coisas boas, Ele nos leva a um lugar melhor ainda. Bendito seja o seu nome. Aleluia. Aconteceu depois dessas coisas, e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão. E disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Esse é o primeiro ponto de uma vida que adora. Este é o primeiro ponto de um filho que tem comunhão com o Pai. Este é o primeiro ponto do suprassumo da nossa vida espiritual. Quando todas as vozes cessam, quando as nossas paixões cessam, quando as nossas inquietações cessam, quando os maremotos, os vendavais, a adversidade da nossa vida cessa, e a voz de Deus pode ser uma voz real da nossa vida. Quando Deus deixa de ser um ente ou uma entidade de religião, e Ele passa a ser uma pessoa de relacionamento. Quando uma realidade espiritual sobrepõe uma realidade humana, uma realidade sobrenatural sobrepõe uma realidade natural, e então a voz de Yahvé, a voz do Deus Todo-Poderoso ecoa, e nós podemos nitidamente saber: Ele está falando comigo. E muito mais que falando comigo, Ele me trata pelo nome, porque eu tenho uma identidade pessoal nele. Ele sabe que eu sou, o nome que eu tenho, a pessoa que eu manifesto. Ele pode falar comigo, Ele adentra a minha geografia de existência de pessoa. E eu imagino como Abraão se sentia ouvindo Deus Todo-Poderoso, Eterno, o Criador de tudo e de todas as coisas, dizer: Abraão. E muito mais maravilhoso que ouvir Deus falando conosco é nós podermos falar com Ele, como Abraão disse: eis-me aqui. Isso porque pode parecer uma lógica e algo natural, e não é. Não é, porque há pessoas que poderão ouvir Deus dizer: Marcel, Elias, Manuel, Marta, Maria, Cláudia, Ana, qualquer que seja o seu nome. E aí, ao ouvir o seu nome, Marcel, ai meu Deus, é assombração. Ou não sabendo que é assombração, mas eu vou morrer. Porque Deus tratou com o homem no capítulo 6 de Isaías, e Deus mostra a sua glória a ele, e aí Deus o chama para perto, mostrando a sua glória, a sua santidade, o seu poder, e ele diz: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Para um homem que disse: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A sua realidade pessoal dirá que direção os seus pés tomará diante da realidade pessoal divina que se manifestará a você. A sua realidade pessoal determinará. Abraão era um homem experimentado com a visitação divina, com a fala divina, com a voz divina. Deus já havia exprimido de todo jeito. Ele veio e tratou com a indiferença dele: que vai me dar? O Senhor não me deu filho,
me deu aí um criado na casa, meu herdeiro é o Damasceno Eliézer. O Senhor disse: não, vem aqui para fora. Sai do problema, sai da crise, vem para fora. Deixa de ver como você está vendo, deixa de querer lidar com o seu problema como você está vendo, com a sua ótica, com o seu senso de justiça próprio. Deixa de querer operar na minha realidade, na minha tenda, no meu céu, no meu todo, no meu governo, com o seu jeito, porque não vai dar certo. Aí o Senhor diz: sai daí, dessa visão coisificada, saia daí dessa visão mesmica, saia daí dessa visão do problema, saia desse lugar da crise, saia desse lugar da lógica, saia desse lugar de direito pessoal mesmico, humano, mundano, secular. Saia da sua tenda pessoal, do lugar que você teceu com as suas paixões, com os seus pensamentos, com a sua lógica, com a sua realidade. Saia! E vem para cá. Saia do seu firmamento. Estava dentro da tenda tecida pela mão dele. E disse: vem para o meu firmamento. E quando Deus vem e traz Abraão para fora, para a cobertura que é de Deus, Deus diz: olha para a minha cobertura, olha para os céus. O que você vê? Estrelas. Conte estrela, mesquinho, porque você está aí chorando por causa de um filhinho. Eu tenho como estrelas uma multidão para te dar, se você ousar sair da sua cobertura pessoal. Se você ousar sair de você mesmo, se você sair da sua churaminguice, se você sair da sua pequenez, se você sair da sua métrica e ousar entrar na métrica divina, naquilo que é ilógico, porque alguém poderá dizer, como eu disse: o que é que tem a ver estrelas com gente? Quando a gente tem uma métrica, quando a interpretação, quando a mente, quando o construto racional é meramente humano, o divino não pode alcançar. Mas quando é divino, tudo tem lógica naquilo que vem de Deus. Deus disse: olha as estrelas dos céus e veja a gente, porque assim será a sua descendência. A Bíblia diz que somente essa conversa de comunhão com Deus, creu Abraão em Deus e Deus reputou como justiça. E Deus tratou com um desdém que Abraão possuía no seu coração. Na cultura judaica, hebraica e no texto está tudo bem, porque é um tipo de louvor quando você fala a verdade para Deus e Ele se agrada. Ele se agradou da verdade que ele estava falando, mas não tinha como propósito o conteúdo da verdade que estava nele. E agora Deus vai substituir a verdade e a lógica de Abraão para a verdade e a lógica do pai de Abraão. Nessa noite, Deus quer tratar com a sua verdade, com a sua lógica, com aquilo que é a sua cobertura, o seu todo, a sua tenda, a sua casa, a sua realidade, os seus acontecimentos, tem determinado um céu baixo para você, tem determinado impossibilidades, ou possibilidades estranhas, como a possibilidade de Agar na vida de um patriarca. Deus quer tratar com as suas possibilidades estranhas. Deus quer tratar com a sua tenda tecida, a sua consciência que está sobre a sua cabeça por você mesmo, e gerar uma outra realidade a partir de alguém que ouve a voz de Deus. Como Deus me traz hoje para falar com você, e você sabe, está dizendo: meu Deus, o apóstolo está desnudando a minha alma, as minhas tendências, as possibilidades, os meus acontecimentos e os meus dias.
Foi Deus que agendou você. E Ele vai estabelecer hoje um depois dessas coisas. Isso porque as coisas que antecederam a você lhe dão muitos adjetivos indignos. Ou alguns dignos que são meramente humanos circunstanciais. Culturalmente era lícito naquele tempo. Se uma mulher era estéril, o marido poderia se deitar com a criada e dar filhos. Mas não era plano de Deus aquilo que era cultural. No plano de Deus estava errado. E quando Abraão achou que estava tudo certo, tudo comum, na ótica do normal, do natural, Deus disse: isso aí que você teceu com sua própria mão, tem que morrer no deserto. Ismael vai morrer no deserto, porque eu tenho para você Isaque. Aquilo que é o centro da minha vontade, aquilo que é o centro do propósito. E você pode dizer, mas apóstolo Marcel, ou você pode olhar nesse momento e dizer: meu Deus, aquilo que é o lícito, aquilo que é o correto em mim, foi que gerou essa tragédia do mal, do vil, do indesejável, do incorreto. Deus disse: eu não quero regência do seu teto, da sua cabeça. Vem para fora e veja o que eu quero mostrar para você. Depois dessas coisas, disse o Senhor a Abraão. Deus tem muito a dizer para você. Depois dessas coisas, que a sua vida tem sido coisificada. Coisificada com equívocos, coisificadas com injustiças, coisificadas com ataques, com assaltos, coisificadas com enganos, coisificadas com seduções, coisificada com uma luta. E quando você olha até dentro de você, o que é que Deus tem a ver com a minha vida? Eu fico pensando, quanta decepção no coração de Abraão, porque Deus aparece a ele. O texto não está dizendo que foi um fulaninho e apareceu e disse: olha, eu tenho aqui um recado para você. O texto diz que Deus aparece a Abraão. Disse: Abraão, eu sou o teu escudo. Abraão vai lá e olha para Deus e diz assim: estou nem aí, estou nem aí. Gente coisificada, cujas realidades espirituais mais profundas, as alianças mais sérias, os propósitos mais santos, lhe fez você olhar para essas coisas e dizer: estou nem aí. E nessa noite, Deus estabelece um encontro de caminhos para nascer um novo caminho em você, a partir daquilo que Ele diz para você. Ora, o Senhor disse a Abraão. Agora, o que é que o Senhor disse a Abraão? E este é o grande problema. E onde reside um grande engano na igreja. A igreja pensa que o Senhor só falou quando o que o Senhor falou faz cócega no nosso ego, respalda as nossas tendências, inclinações e paixões, casa com o caminho que nós queremos traçar. Mas eu quero dar uma surpreendente notícia para vocês. Em geral, quando a palavra de Deus nos encontra, sempre nos encontra na contramão daquilo que Ele quer fazer. Ele tem sempre alinhamento para promover. Ele tem sempre que ajustar. E Ele tem sempre que nos converter, que é mudar o nosso caminho e intenção em alguma direção. Deus está encontrando você nessa noite, por isso você está aqui. Você pensou que o assunto era chato, está aqui. E o assunto chato daqui dessa noite é você mesmo.
Que chato. Que Deus tem que pôr um entroncamento, um marco de caminhos, e dizer para você: saia daí, dessa rota que você está tomando. Vem para cá, porque eu tenho um caminho diferente. Mas aí o que Deus disse, Abraão? Toma agora. É uma decisão já. É nesse momento. A palavra profética é agora. O encontro com Deus é agora. O tempo é agora. O momento é já. Toma agora o teu filho. Único filho. Isaque, a quem amas. E vai-te à terra de Moriá. E oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Normalmente, o que atrapalha os propósitos de Deus na nossa vida são as nossas paixões. É o que a gente mais ama. Quem imagina que o que estava entre Deus e Abraão era um desejo de um filho? Um filho em Abraão era mais importante em Abraão do que o que Deus poderia ser para ele. Porque Deus diz: Abraão, o teu escudo e o teu galardão será muito grande. Vai me dar o quê? Se nem um filho tem me dado. E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão não estava aceitando a sua história pessoal. Não estava aceitando aquilo que circunstancialmente Deus diz: não vai ser não. A sua leitura está errada. O problema é que você está escutando você mesmo. Você está muito cheio de você. O outro é que você está muito coisificado. As coisas estão mandando em você. Outra é que as coisas comuns, e as leituras comuns, e as lógicas humanas e da vida têm ditado padrões para você. E Deus diz: vai não, é um que será nascido de ti. E aí, mais para frente daquele papo, Sara vai. E quando conta para Sara, Abraão vai ter alegria de novo. Tudo estava contra Abraão, tudo estava contra Sara. Mas olha aqui para mim. Nada é contra nós quando Deus está a nosso favor. Ainda que as coisificações, e ainda que os pensamentos, tendências, inclinações, paixões e lógicas humanas pareçam que tudo está contra nós, certifique-se, se Yahvé está por você. E aí nasce Isaque, e recebe o nome do riso de Sara, que riu, quando soube que vai ter filho ainda. Nasce Isaque, e agora quando nasce Isaque, Deus sabe, nasceu os quindins de Abraão, nasceu o docinho de Abraão, é tudo que ele queria, ter um filho com essa mulher. Nasceu. E agora Deus sabe que para todo pai, quando nasce o filho, a vida do pai nada é, os filhos são. Por isso que eu acho tão estranho quando há pais que abandonam os filhos. Na essência eles nunca foram pais, quando eles escolhem eles mesmos. Porque a vida de um pai está nos filhos. Assim são os judeus. Eu vi um judeu falando para mim, me contou pessoalmente. Eu olhei, eles já experientes na vida, os filhos lindos, grandes, parecem atores de cinema, os filhos de Efraim. Aí eu disse: Efraim, seus filhos são lindos. Como que você conseguiu e mantém todos debaixo da autoridade deles? Disse: quando meu filho nasceu, eu chamei a Vivian e disse: a nossa vida agora é a vida dos nossos filhos. Os nossos aborrecimentos nós iremos para dentro do quarto e nada nos dividirá para colocar os nossos filhos vulneráveis. É a essência de Deus na vida de uma pessoa.
Deus é pai. Quando Ele nos viu como filho perdido, Ele tomou forma humana e veio nos salvar. Ele disse: olha, um bando de coisa ruim, bandidos, safados, sem vergonha, pecadores, mas são os meus filhos, ninguém tasca. Não tem diabo que fique com eles, eu vou lá resgatar ele, porque pai é assim. Pai não rifa filho por causa de vaidade, orgulho, presunção e malignidades pessoais. Não é pai, é palhaço. Aí Abraão era assim. Quando nasceu Isaac, Deus diz: a vida de Abraão não está nele, está em Isaac. E aí, quando é que Deus pode fazer alguma coisa conosco? Quando nós somos dele. E Deus era de Abraão? Não era. Olha só, capítulo 12, Deus aparece a Abraão. A gente faz cada mensagem linda, né? Sai da tua terra, Abraão, lava tudo, vai obedecer a Deus. É cheio de dívida. Cheio de dívida. Quando chega no meio do caminho, vem uma depressão, fica chateado, a vontade de chutar tudo quanto é pão de barraca. E aí Deus aparece para consolar ele. Olha a presença de Deus para consolar o homem. Ele olha e diz para Deus: estou nem aí. Abraão, eu sou o teu Deus e o teu escudo. Você já olhou para Deus e disse: eu estou nem aí? Sim, meu filho. Muitas vezes. E talvez você esteja aqui hoje, está fazendo exatamente assim, olhando para Deus e o reino de Deus e as coisas de Deus. Estou nem aí. Porque você está bastante ferido e ferida em você mesmo e em você mesma. É aquele momento em que pregação nenhuma alcança. Você está aqui hoje, diz: olha, é minha última chance, vou lá ouvir o apóstolo Marcel. Esse homem é um homem de Deus. Esquece isso. E ouça Deus dizendo: eu quero tratar com esse caminho esfriador, triste e entenebrecedor que tomou a sua mente e o seu coração. Eu vou estabelecer uma nova marca e um novo caminho em você. Agora, depois de tantos anos, quando capítulo 12 ele sai, 70 anos, estamos no capítulo 22, Isaac tem, segundo estudiosos, 12 ou 13 anos, que é algo como bar mitzvah. Claro, uma criança, para você colocar a lenha nas costas, tem que ser um adolescente pelo menos. Abraão colocou a lenha nas costas dele. A gente vê aquela figura de bebezinho, né? Não era bebezinho não, porque o pai colocou lenha nas costas do filho e ele subiu o monte levando, porque é tipificando Jesus, que levaria o lenho, a cruz nas costas e subiria, porque era o Cordeiro de Deus. Aí vai Isaac, Deus aparece a Abraão, outra vez diz: Abraão, agora não tem mais, estou nem aí não. Sabe por quê? Sabe por que ele não orou para Deus e disse: vem de novo? Porque Deus tinha dado o docinho dele, ele tinha um filho. Aí ele estava se sentindo o máximo, né? Paizão. Tinha um que estava lá meio abandonado no deserto, mas o filho do amor dele, de Sara, estava ali. Aí quando Deus aparece, ele parece um crentão: eis-me aqui, Deus, tá? Bora ver mesmo se tá. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Tá bom, bora ver. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Bora ver. Bora ver. Sabe por quê? Muitas coisas que dizem respeito a você não está em você, derivou de você. A gente que tem ministério para Deus, fazem do ministério seu Deus. Há pessoas que crescem na vida, estão empreendedoras, está ganhando alguma coisa, fazem
do que está ganhando o seu Deus e abandona os princípios de Deus. A gente, pessoas que entram, é líder de célula, tem uma equipe de 12, se equivocam, se parece que agora eles são os deuses que mandam na vida das pessoas. Coisas de Deus, tratada como sendo Deus. E agora ele tem Isaac. Aí Deus diz, agora bora resolver essa parada aí. Ah, é? Quer dizer que eu sou o teu escudo. E você vai olhar para mim e dizer, que mais eu tenho, vai me dar, se nenhum filho tem me dado? É? Tem agora o filho? Abraão, pega Isaac, para não errar. Botou o nome. Pega o teu riso, pega a tua alegria, pega o teu regozijo, pega o que lhe dá prazer. E me dê. Pega o que te satisfaz. Me dê. É aqui comigo. Você é meu? Você é minha? Me dá isso aí. E glorifica o meu nome. Me ponha acima disso, à frente disso. Me faça, Senhor, disso. Me dê Isaac. Agora me dá Isaaczinho. Estamos aqui. Como a gente faz todo domingo, né? Pega lá uma peixeira. Prepara um matadouro. E para não ficar feio, chama de altar e diz que vai fazer o holocausto. Mas quer cair na real? Vai pegar uma faca e vai matar o seu filho. Para mim. Porque entre mim e ti, nada estará. Arão, eis-me aqui. Ah, é? Está aqui? Então entre mim e ti, nada nem ninguém. Mas, Senhor, Isaac é lícito, é filho. Que absurdo. Fanatismo religioso, doideira. É história. É renúncia, meu filho. Todos que somos de Deus, somente somos quando não somos nada em nós mesmos. E quando nada mais tem tanto sentido na nossa vida senão Ele mesmo. Esse é o grande desafio, o revolucionário. É isso que nos faz adorador, quando o humano se desintegra e o divino se forma e cobre e reveste. Quando nada está entre nós, quando os canais de comunicação estão plenamente desimpedidos e podemos ouvir a voz dele, não falando das nossas coisas, não falando daquilo que nos coisifica, mas quando toca a nossa identidade, toca quem somos. Abraão, Marcel, Joana, Maria, Cláudia, Esther, Raimundo, Pedro, Augusto, qualquer que seja o seu nome, quando no envolvimento profundo de adorador, você é capaz de ouvi-lo, e ele é capaz de ouvir você. Abraão, eis-me aqui. Mas aí, quando você está entregue mesmo, não há nada mais importante em você do que Ele. Você sabe quando é que nós somos multiplicados? Quando as nossas coisas boas começam a aflorar, porque as coisas ruins já foram tratadas. Por isso, enquanto a fé não manifesta o lícito divino, devemos investir na intimidade, porque é na intimidade que Ele vai fazer os seus atos soberanos e sobrenaturais moverem e acontecerem. E aí o Senhor diz, me dê. E Deus podia dizer assim, levanta aí um altar aí.
Porque você acha quando Jesus diz, não é aqui, nem ali, nem no monte, em espírito e verdade, Deus não sabia disso em Abraão? Não sabia. Mas Deus vai dar um tempo a ele para ele refletir até poder se arrepender. Eu vou te dar uma distância, caminho. Eu fico pensando que Abraão está ali andando, sabendo, eu vou matar o meu filho, eu amo tanto esse menino. Mas eu preciso amar mais a Deus daquilo que me é lícito, que me apaixona. Nada pode ficar entre mim e o meu Deus. É lícito, é apaixonante, é o meu sonho, é o mais maravilhoso que eu pude encontrar, parece que é oportunidade única. Mas se está entre mim e o meu Deus, terá que ser Isaac, vai ser sacrificado. E aí, ele vai levando. Agora imagine, mais difícil é Sara. Porque ela não vai, está em casa. E ela, que 9 meses, veio o menino, criou um menino. Ela estava tranquila, poderia ser como aquela mulher que não tinha filhos. E aí o profeta vai lá, fala que Elias vai, Eliseu vai, dá o filho para ela. E aí ele morre, ela vem. E aí o pessoal diz, como é que está? Ela diz, vai tudo bem. Por quê? Porque nunca as coisas falarão na minha relação com Deus. Eu não tenho problema com ninguém, está tudo bem. Meu problema é com Deus. Cadê o profeta? A maturidade espiritual nos faz isso. Quando Deus tem um sentido que precisa ter na nossa vida, é assim. A gente não culpa ninguém. A gente não responsabiliza ninguém pelas decisões e atitudes loucas, pelas variações inconstantes e por aquilo que nos destrói. Tem a ver com a nossa relação com Deus. Deus queria abençoar e multiplicar tanto Abraão, mas os achismos dele, os jeitinhos dele, a capacidade de construir jeitinhos e se adaptar a realidades culturais mundanas e mêsmicas, era capaz de contaminá-lo. E agora que Deus o limpa totalmente, ele tem um filho lícito, e Deus diz, agora, bora tratar com a medida que eu posso te multiplicar. Tem gente que pensa quando Deus trata as porcarias, né, as imundícias, tá bom, vem do encontro, vou multiplicar, sai daí. Deus tratou suas imundícias, vem para o reencontro, que agora eu vou tratar suas coisas boas. Porque quando as suas coisas boas, legais, lícitas, seus sonhos e paixões não estiverem entre você e Deus, é hora dele multiplicar. A Bíblia diz que ele vai no caminho. Eu acho engraçado que tem uma mensagem ali. Pode ser um elemento comum, mas eu não consigo pensar comumente aquilo. Abraão leva os seus servos. E a gente tem sempre alguém que tem um propósito divino. Tem gente em volta, né? E normalmente as pessoas em volta de nós aceitam cada coisa. Aí Abraão chega lá com os moços e diz assim, fica aqui com o jumento que eu vou adorar. Gente, onde que eu vou ficar com o jumento e não vou adorar a Deus? Mas essa jumentice tem atropelado a igreja, porque tem muita gente que fica com o jumento de vender coisa lá fora, com o jumento de cuidar de não sei o quê, com o jumento de não sei das contas, e não vem adorar a Deus. Com o jumento do celular, dos encontros estranhos, com o jumento do Instagram, é tanta jumentice, eles ficam lá e não sobem para adorar. Aí Abraão diz, fica aí com o jumento. Ele, não é que eles ficaram? E Abraão foi adorar. E adorar era se desvencilhar do seu sonho e da sua paixão.
Gente, não era aquelas coisas de encontro porcaria não, é coisa de nível 1. Que já está achando que é top, já tem 12, é até pastor. E Deus diz, vem cá, o que é que te apaixona? O que é que te seduz? O que te canta? O que é lícito você ter, mas que está entre mim e você? Me dê, é Isaac. Porque tem gente que pensa que Isaac é porcaria. Traga o seu Isaac, quero trazer a minha prostituição, o adultério, fulano aqui eu amo tanto, o fulano, isso não é Isaac, isso é pecado, é desgraça, é Satanás, meu filho. Isaac é coisa boa, lícita. São coisas que Deus lhe dá. Ele diz, mesmo eu te dando, não torne o que eu te dou um Deus na sua vida. Não ponha acima de mim, nem o faça concorrer comigo. Ora, se um filho fazia Abraão olhar para Deus e dizer, que mais tu vai me dar se não ter me dado um filho e um Damasceno? Imagina se desse uma multidão para ele, e achar que podia mandar em Deus. Deus diz, vem, vem. E quando Deus pega Isaac, porque Deus sabia que Abraão não estava em Abraão, Abraão estava em Isaac. Ele era idoso, já sabia, estava no caminho do... Já era. Idoso, mais de 100 anos nesse momento. Imagine, com 70 anos, ele sai. Com 99 anos, nasce Isaac. 13 anos, que era a idade que Isaac tinha, 113 anos ali, estava mais para lá de Bagdá. O que Abraão tinha mais? Só Isaac, que era o sonho e a paixão do coração dele. Ele diz, Abraão não está em Abraão, Abraão está em Isaac. E Deus diz, me dê Isaac, porque ao me dar Isaac, eu terei você. Se você me der o lícito e apaixonante em você, eu te terei. Aí eu vou te multiplicar. E aí ele vai, sobe o monte, chegou ao lugar, Isaac, para provocar, ainda diz, pai, estou vendo a lenha, tem fogo, cutelo, está tudo bem, cadê o cordeiro? Quem é que vai por sacrifício, meu pai? E agora, aquele pai olha, e Abraão estava todo quebrado, já não tinha mais opinião, já não tinha mais controle, nada sabia, ele diz, eu não sei mais nada, Deus proverá para si o seu cordeiro, meu filho. Porque o menino sabia, é cultural. Sara sabia, é cultural. E Abraão sabia, porque se fazia ritual de sacrificar crianças para os deuses pagãos. E aí quando ele traz, e ele amarra o menino não resiste. 13 anos, com um velho, pois é ruim, hein? Vai me matar nada, está fora. Como cordeiro, ele vai ao matadouro e não abre a sua boca. Naquele momento, Abraão já tipifica Jesus. E Deus Pai vai sentir do ensaio a dor do seu coração para ter aquilo que Ele mais ama, aquilo que é a sua imagem e a sua semelhança. Que vai reproduzir exatamente quem Deus é. E que vai dar testemunho de que é possível o homem inteiramente servir a Deus e não ter nada entre ele e Deus. Porque só assim chega-se ao cúmulo, ao ápice, ao melhor e ao maior na adoração. Quando entre mim e Deus não há nada. E quanto Deus em mim não há nada. Nem as coisas mais lícitas e as melhores.
Ele ata o menino, toma o cutelo, e quando ele levanta, ele está disposto. Deus olha e diz: vai sacrificar mesmo, vai matar. Então Isaac já não está mais entre mim e ele, não há nada mais entre mim e ele, tudo está entregue. E aí, quando ele vai descer o cutelo, o Senhor manifesta-se numa das grandes teofanias bíblicas, que é o anjo do Senhor, que é o próprio Deus falando simbolicamente. E Deus, naquele anjo, o anjo que traz uma parte da revelação de Deus, ele diz: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não faça mal a Isaac. Agora, e só agora eu sei que tu me temes. Alguma coisa que estabelece o agora de Deus na sua vida e que determina que entre você e Deus não há nada. Tantas andanças, tantos anos, e só naquele momento Deus diz: agora você me teme. Tem muita gente achando que é muita coisa, mas ainda não está com nada. Precisa se encontrar-se no agora de Deus. Quando Deus pode olhar e dizer, olhando para você nos olhos: agora eu sei que você me teme, porque você me é capaz de me dar o que você mais ama, o que lhe encanta, o que lhe apaixona, mas que você sabe que está entre mim e você, que distorce, que mexe com sua estrutura de pessoa, de realidade espiritual, de família. E aí, Abraão toma a providência de Deus para seguir a vida. O que há entre você e Deus que você precisa dar para Deus como Isaac nessa noite? Quem aqui precisa encontrar-se numa essência de relacionamento profundo e divino, e que reconhece que a sua vida está coisificada, e as coisas, e o entorno, e os acontecimentos estão lhe perturbando, fazendo até que realidades divinas tão extraordinárias estejam se tornando nada, desprezível, como Abraão. Abraão, eu sou teu escudo, me dá aí, o que tu vai me dar? Não me deu nenhum filho. O que está entre você e Deus? O que tem roubado você de Deus? Nessa noite, se essa palavra tem a ver com você, eu me vejo nisso. Se tem a ver com as suas lutas, sua família, ministério, algo lhe identifica, vá ficando em pé em nome de Jesus, dizendo: olha, tem a ver comigo isso aí. Vá ficando em pé.